Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei apresentar o pensamento dos filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, dentro da tradição da filosofia ocidental, são os primeiros a inaugurar o pensamento lógico-racional. Por isso que há uma transição do mito para o logos. No entanto, essa transição é uma ruptura gradual e não abrupta. Os filósofos pré-socráticos datam de meados do século VII a.C. a 5 a.C. Eles também são conhecidos como cosmólogos ou fisiólogos. Por que cosmólogos? Porque eles fazem uma explicação racional sobre as características do universo. Por que fisiólogos? Porque eles são os pensadores que investigam a natureza. E o termo grego para a natureza é physis. Eles olham para a natureza e fazem o seguinte questionamento: qual é o princípio ou a substância constitutiva de todas as coisas? Que o termo grego utilizado é arché, princípio. Existem pelo menos 3 tipos de filósofos pré-socráticos. Existem os monistas, os pluralistas e aqueles que caminham para uma perspectiva mais formal e abstrata. O primeiro filósofo pré-socrático que nós conhecemos é Tales de Mileto, que data de 623 a 546 a.C. Tales de Mileto diz: tudo é água, ou seja, o princípio, a arqué da natureza é a água. No entanto, não é que seja a água enquanto elemento natural que nós conhecemos, mas possivelmente é uma substância análoga à água. Lembre-se que os filósofos pré-socráticos, eles possuem teorias. A palavra teoria vem de theorem, que significa ver, observar. Logo, isso aqui não pode ser considerado uma ciência, porque a ciência, dentro da perspectiva moderna, tem a ver com a observação, mas também com a experimentação. E a filosofia, ela é uma teoria, ou as filosofias são teorias especulativas que buscam interpretar a realidade. Depois de Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, nós temos Anaximandro, que viveu entre 610 a 547 a.C. Anaximandro diz que o princípio, a arqué da natureza da physis, é o apeiron, uma substância ilimitada. A é a partícula de negação do grego, e peiron vem de peras, que significa limite. Então, o apeiron é essa substância ilimitada que dá origem ao céu e todos os mundos nele contidos. Essa é a perspectiva de Anaximandro. Depois de Anaximandro, nós temos Anaxímenes. Anaxímenes, que viveu entre 588 a 224 a.C. Semelhante a Tales de Mileto, Anaxímenes também é um monista. Ele escolhe um único elemento para utilizar como base para a sua ideia de princípio ou de arqué. Para Anaxímenes, a substância, o princípio, a arqué que constitui a natureza, a physis, é o ar. Ele vai defender que o ar, por rarefação e condensação, forma os outros elementos. Depois de Anaxímenes,
nós temos Pitágoras de Samos. Certamente, você já na escola estudou o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi filósofo, mas também matemático. Ele inaugura esse pensamento pré-socrático mais formal, abstrato, porque, segundo Pitágoras, toda a natureza, toda a physis é composta de números, certo? Há uma anedota também que diz que Pitágoras foi o primeiro a utilizar o termo filósofo e filosofia. Conta-se que ele estava realizando um determinado problema e quando ele chegou a uma conclusão, alguém que o observava disse: Pitágoras, tu és um sábio. E Pitágoras advertiu essa pessoa e disse: não, sábio é quem sabe de tudo. No caso, seriam os deuses dentro daquele contexto cultural da Grécia Antiga. Aí Pitágoras disse: eu sou um filósofo, eu sou um amigo, alguém que busca a sabedoria. E assim começaria, essa noção primeira de filósofo e de filosofia. O filósofo, o amigo do saber, a filosofia, a amizade pela sabedoria. Então nós buscamos continuamente a sabedoria, nunca a possuímos por completo. Depois nós temos Heráclito de Éfeso. Heráclito também utiliza de uma perspectiva monista, próximo da natureza sensorial que nós podemos observar. Ele vai dizer que o princípio, a arqué constitutiva da natureza é o fogo, e o fogo representa a mudança, a transformação. Certamente você já ouviu falar aquela palavra, aquela frase tão conhecida de Heráclito: um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Quando eu falo de homem aqui, eu estou falando de espécie humana, seja homem ou mulher. Por quê? Na segunda vez, nem ele é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio. Justamente porque estamos em um contínuo processo de transformação. Cientificamente, a cada 5 anos, todas as células do nosso corpo são renovadas. Ainda que você possua o mesmo RG, o mesmo CPF, o mesmo nome, você está em um contínuo processo de transformação. Então esse é o primeiro vídeo sobre a filosofia pré-socrática. Trouxemos aqui pensadores monistas, alguns que trabalham próximo de uma realidade sensorial, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, e outros que caminham para uma perspectiva mais abstrata, como Anaximandro e Pitágoras. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva em nosso canal, compartilhe com familiares, amigos e conhecidos. Um forte abraço, luz e paz. Até um próximo vídeo. Valeu!